Gente, Dia dos Pais, eu queria falar com os pais também, mas eu queria falar com a família, e Cristo sendo o centro. Quero usar para isso o primeiro milagre de Jesus, João capítulo 12. João capítulo 12 traz a história do primeiro milagre de Jesus. O milagre não é um milagre apenas. Jesus não fazia milagres para fazer coisas maravilhosas. Não, ele fazia para ter um sinal, E nesse caso aqui, o sinal que ele queria posicionar é que Jesus pode restaurar toda a família que está em frangalhos. É o que nós vamos falar nesse milagre. Esse milagre aconteceu num casamento. E o casamento era a expressão máxima de uma família sendo construída. E naquele casamento faltou vinho. Faltar vinho é faltar alegria. E quando falta alegria, o que fazer? Se Jesus estiver no casamento, ele consegue transformar água suja, a gente vai ver, em alegria plena. Bom, João capítulo 2. Nós já vimos muitos milagres, mas talvez nenhum milagre de Jesus foi mais carregado de revelação e de significado que esse. E eu vou explicar por quê. Sabe por quê? Porque esse milagre Jesus faz para abrir a prioridade que Deus tem com a humanidade. Pensa comigo. Nós sabemos que existem várias estratégias de marketing hoje por aí. Várias. O povo é bom de botar as coisas na nossa timeline, não é? Você mesmo que você não queira, você botando a timeline para baixo, você fala assim, caramba, meu irmão, tá de novo aqui. Daí você bota, você não gosta desse anúncio, não gosta, bloqueia. Daqui a pouco o desgraçado anúncio está lá de novo, não é? É impressionante como o marketing hoje faz chegar o produto na mão. Isso aqui não é um produto, é óbvio, mas pensem no céu. Se Deus e os anjos estivessem reunidos e estivessem perguntando assim, bom, nós vamos fazer um lançamento na terra. O lançamento da chegada de Deus na terra. Jesus, o Messias. Como é que o time de marketing de Deus pensaria? Talvez, se você fosse do time de marketing de Deus, você falaria assim, já sei o que a gente pode fazer para causar. Vamos começar causando, mestre. O que vai fazer? Você vai chegar numa festa bem poderosa, assim, uma festa de Jerusalém, assim, que está todo mundo lá, tipo uma festa da Páscoa, assim, sabe? Está todo mundo lá, e você vai pegar um morto, vai trazer o morto do cemitério, velando, vai botar no centro lá do templo e vai ressuscitar o morto. Imagina, meu irmão, causaria, não causaria? Causaria bastante, mas não foi isso que Jesus fez. Talvez curar um paralítico e ele sair andando, mas Jesus falou assim, não, nada disso, nós vamos fazer diferente. O maior milagre para a inauguração de quem é Deus na terra, a maior aspiração minha e do coração do Pai é por ver famílias restauradas vivendo plena alegria de vida. É isso que o texto está falando. É isso que o texto está falando. Quando Deus chegou para Abraão e falou assim, olha, nós vamos inaugurar uma geração e um povo meu através de você. E Deus chegou para Abraão e falou assim, sai da tua terra e em ti serão benditos todo o povo da terra. Foi isso que Deus falou para Abraão? Não, falou o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus quer começar a fazer algo sobrenatural, Ele começa pela família. E o texto é claro, o primeiro milagre de Jesus. Bom, essa mensagem vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, eu quero trabalhar um conteúdo mais simples possível, mas a segunda parte que eu estou com vontade que chegue logo, nós vamos colocar em prática. Nós vamos trazer um ato profético. O que é o ato profético? É um ato que traz princípios espirituais para a realidade. E a minha oração hoje aqui é que nessa manhã famílias sejam transformadas, restauradas e a alegria plena de Jesus volte a florescer no nosso lar. Essa é a minha oração. Eu tenho expectativa disso. Essa manhã, meu irmão e minha irmã, deixa eu pedir para você, essa manhã vai ser manhã de libertação e transformação de famílias. Sabe, Jesus, quando foi fazer a transformação de água em vinho, ele foi claro. A gente vai ler a história, você vai ver, muitos conhecem a história aqui. Ele pegou a água e pediu, tragam as águas das talhas. E aqueles caras trouxeram águas das talhas e levaram a Jesus. Jesus
naquele momento falou: apresenta ao sommelier, apresenta ao responsável pela festa. Quando chegou lá, a água tinha transformado em vinho, e vinho é sinônimo de alegria. Gente, presta atenção, existe um processo no milagre, existe um processo. Em primeiro lugar, nós precisamos trazer algo a Jesus. Jesus, Ele não quer saber, Ele pode fazer de qualquer forma, mas Ele usa a nossa vontade. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te as coisas grandes. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face, então eu ouvirei do céu. Existe uma ação para que haja uma reação. Nesse caso, a tipificação do que é a ação de Deus aqui é trazermos água. E aí eu me lembro de Jesus, no meio da festa dos tabernáculos, uma das festas mais importantes de Israel. Jesus virou para todo mundo, e o povo estava reunido, e falou assim: todo aquele que tiver sede, venha a mim, que eu lhe darei de beber de água viva. O que eu quero falar com isso é, por favor, marido que está aqui representado, esposa que está aqui representado, filhos que estão representados, no momento certo, quando a mensagem pedir, mas nesse momento já faça isso. Pegue o que você tem, seja a sua água, seja o mínimo que você possa ter, e no nome de Jesus, leve a Jesus hoje. Ele quer transformar a sua água suja em alegria, em vinho novo. O ponto é, e a minha palavra inicial é: nós precisamos começar com sede. Sede. Antes de haver o milagre da transformação do vinho, o povo buscou água. No nome de Jesus hoje, sabe o que eu posso te pedir? Comer, você consegue ficar um tempão sem comer, mas sede, muito pouco tempo. Hoje, ofereça sede para Deus. Feche seus olhos agora, nesse momento, e fala com o Senhor aí, diga assim: Senhor, muda a minha família hoje, essa manhã. Transforma o meu lar essa manhã, Jesus. Jesus, eu venho te pedir, Senhor, que onde haja ódio no meu lar, possa haver alegria. Onde haja tristeza, quebra de aliança, possa haver perdão. Senhor Jesus, o filho que foi embora, traga de volta. Fala qual é a sua oração. Pergunta ao Senhor, diga ao Senhor agora: Senhor, aqui, olha, a gente parou, a gente desconectou. Senhor, aumenta o amor. Senhor, transforma. Nesse dia dos pais possa ser vida novamente, lá em casa, no nosso lar. Senhor, nós apresentamos o que nós temos. Por favor, transforma isso em vinho novo, óleo de alegria, para a honra e glória do teu nome. E assim eu oro, no nome de Jesus, amém. No nome de Jesus, diga hoje para o Senhor: Deus, eu preciso de Ti. Por favor, Deus, eu preciso de Ti. Tira a frieza, tira a indiferença do nosso meio. Tira a indiferença de pais aqui que não tem tomado ação diante da sua família. Tira a indiferença de mães aqui que não tem tomado responsabilidade. Tira, Senhor, a indiferença de papéis misturados. Tira a indiferença dos filhos que trancaram-se nos quartos e vivem hoje uma vida escapista. Peça isso ao Senhor. Essa é a nossa oração aqui hoje. Sabe, transformar água em vinho é papel de Jesus, mas trazer água, trazer sede, cabe a nós. Eu quero ler o texto. João 2, versículo 1 diz o seguinte: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Acabou o vinho, acabou a alegria. E respondeu Jesus no versículo 4: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, 6 talhas, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora.
Este sinal miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Como eu disse, aparentemente Jesus podia ter ressuscitado um cemitério inteiro, seria mais glorioso, mas não foi isso que Jesus escolheu, porque para Deus esse é o princípio: transformar uma família é algo que mais glorioso pode acontecer na vida do ser humano. É o centro da sociedade. O primeiro sinal que Jesus ele realiza aponta para apenas um princípio fundamental. Jesus aqui está revelando o valor que Jesus dá para todas as famílias, e que não existe situação tão caótica na nossa família que Jesus não possa transformar em alegria plena. Houve um casamento, e o primeiro milagre foi lá. Foi num casamento. O vinho tinha acabado. E o que isso significa? Casamentos para judeus duram 7 dias. Não é só um dia que nem a gente faz aqui. E existem alguns símbolos no casamento. Primeiro, cabe você chegar no casamento e lá você precisa lavar o pé e se lavar à medida que o casamento vai acontecendo. Ali estavam as talhas, como a gente acabou de ler, tinham 7 lá. Cada uma tinha de 80 a 120 litros, era água pra caramba. Mas para quê? Para um casamento familiar? É porque eles tinham que se lavar constantemente. Então aquela água ficava suja, nós estávamos diante de uma água suja. E eles entravam e celebravam. E naquele casamento se celebravam 7 dias. E o vinho, podia faltar tudo menos o vinho. Se o vinho faltasse, faltava alegria. Aquilo trazia para si um sentido muito ruim. Aquela família que estava começando não tinha alegria, não tinha lugar de festa. Aquela família, naquela casa, não reinaria alegria. E o que estava acontecendo? Depois de um determinado momento, os pais do noivo, da noiva, não calcularam direito, ou o dinheiro acabou, e não tinha mais vinho, não tinha mais alegria. É isso que o texto está falando. E quando o vinho acaba? E quando a alegria acaba? Essa é a pergunta. Vê se muitos casamentos hoje, aqui nesse lugar, pela manhã, não estão da mesma maneira. Não adianta. Parece que hoje o diabo sabe o lugar onde mais tem afronta. Se ele destruir a família, está tudo destruído. E quando tiver tudo destruído na família, a base da sociedade está destruída. Antigamente a gente pensava que crise no casamento tinha só depois de uns 10 anos de casado. Hoje, meu irmão, o cara já casa em crise. Afinal de contas, se não der certo, a gente troca. Num mundo pós-moderno, onde não se conserta nada, a gente simplesmente usa o outro e acabou. Quantas vezes eu fui em casamento, gente, é triste que eu vou falar, e eu chegava lá, os caras gastavam centenas de milhares de reais, até botava a minha melhor roupa, pegava o meu melhor sermão, e eu me sentia usado. Sabe por quê? Porque depois que acabava o casamento, o que eu via era na festa do lado, o diabo ser exaltado, não o próprio Cordeiro de Deus ser exaltado. Enquanto eu celebrava a festa aqui, e eu colocava Deus, e eu via, poxa, essa família quer. Quando chegava ali do outro lado, o que eu via era bebedeira, o que eu via era pista com as músicas totalmente baixa. Eu fico sem graça. Eu confesso para vocês que de vez em quando eu acabo de fazer um casamento, eu até vou embora mais cedo. Mas assim, tudo bem, aquilo é só um momento, né, entre aspas. Mas quantos desses casamentos que eu fiz, chegava no final, depois da lua de mel, eles pediam um gabinete comigo, e eu ficava abismado com o gabinete, dizendo, tudo bem pastor, a gente casou, você fez nosso casamento, mas e agora? Como é que a gente faz para separar? Depois da lua de mel. Parece que hoje casamento e crise são sinônimos. É o que eu vejo. Casamento e crise são sinônimos. E o pior não é isso, é que o medo é tão grande que muitos aí estão dizendo, para que eu vou casar então? Não caso, eu junto porque fica mais fácil depois de separar, não tem complicação. Então aí, por causa da dureza do coração do homem, o Estado cria um mecanismo chamado união estável, porque é mais fácil se separar, e aí as alianças vão indo por ralo abaixo, e o coração do homem que é enganoso vai tomando o centro, e a gente vai mutilando não apenas a nossa identidade, mas sobretudo a gente faz dos nossos filhos vítimas
e acabamos com a história deles. Depois é só remendos. Depois que a gente vê remendos. Por que isso acontece? Porque hoje a instituição casamento está em crise. E por quê? Porque não tem vinho. Acabou a alegria. Acabou a alegria. Acabou o amor. O que é saúde, gente? Segundo a OMS, saúde ela perpassa por duas dimensões. A dimensão física, o corpo, isso é saúde, as taxas, o exame de sangue bom e tal, mas não é só isso. E a dimensão da alma, as suas emoções. Sim, você tem como ter um corpão, você tem como correr uma maratona por dia, mas mesmo assim está doente, se tua alma estiver doente. Se a sua alma estiver doente, você vai ter provavelmente mais propensão de câncer, você vai ter mais propensão de ter outras doenças. E aonde a nossa alma fica saudável, aonde é a base das nossas emoções, aonde a nossa identidade se forma, de acordo com a psicologia, a nossa identidade se forma nas relações, e aonde nós temos a nossa relação mais íntima e mais intrínseca, é a base de tudo, de uma vida de saúde, de uma vida emocionalmente saudável, de uma pessoa com identidade e sem carência, sem resolução. A base de tudo é família. Por isso, se o diabo mexer nisso, ele mexeu tudo. Na família nós somos formados, mas muitas vezes nós somos deformados. E gente, de verdade, eu nunca vi algo que traz tanta alegria para um homem e para uma mulher como um casamento bacana. Mas também, se o casamento for ruim, meu irmão, é uma desgraça só. Quantos maridos aqui preferem ir para o happy hour do que para voltar para casa? Senão você vai escutar tua mulher falando de novo, teus filhos em crise. Quantas mulheres aqui presentes preferem pegar o cartão do marido, porque a única coisa que você tem é o cartão do marido, porque você já não tem mais um marido, e daí você vai às trocas, às forras, gastando bem no cartão. Afinal de contas, o que ele me faz, ele tem que pagar de alguma forma. Tudo é projeção, gente. Tudo é projeção. Tudo é um mecanismo de compensação, e aquilo que é para ser a maior bênção vira o palco da nossa maior guerra. Preste atenção no que eu vou falar. As nossas maiores frustrações ou as nossas maiores alegrias acontecem em casa. Você não se frustra com um ladrão que foi te roubar. Você sabia, ladrão rouba. Mas para quem você deu o coração, para quem você prometeu amor, fidelidade plena, esse tem potencial de te machucar. E o que o diabo tem feito? Afastado todos nós dentro da mesma casa. E as nossas famílias têm literalmente se esfacelado. A gente gosta de importar muita coisa de fora, mas uma coisa que a gente importou de fora dos Estados Unidos que não faz sentido é a forma deles fazerem cozinha. Cozinha americana, como é que é, gente? É um balcãozinho, sabe por quê? Porque não tem mais mesa. O que tem é um lugar para você comer, para você ir trabalhar. Então você não precisa falar, ó gente, olha só, vou falar um negócio, tem me incomodado aqui. Ei, não existe família saudável sem uma mesa para a gente sentar em volta, com o celular jogado fora, do lado, olhando no olho e afirmando a identidade do outro. Aí, a história foi se desconectando as relações. Quer ver? A gente antes sentava na mesa, a gente 30, 40 minutos, galera, 30, 40 minutos, bota o celular do lado, senta na mesa, bota isso como responsabilidade. Vamos sentar na mesa e vamos fazer uma refeição. E aí, meu filho, como é que foi o seu dia? E teu filho é pequeno, ele vai falar de acordo com a lente dele. Ele não vai ter papos interessantes de acordo com o que você fala, mas você escuta atentamente, porque é estar lá. Sabe quando você não está lá? Teu filho percebe, cara. Tua filha percebe, tua esposa percebe. É estar lá. Como é que você foi? Ele vai contar as crises dele. É bobeira para você, mas é para ele escutar e você afirmá-lo, legitimar. Filho, fica tranquilo, você vai passar por isso. Você vai ser um grande homem, você vai ser uma grande mulher. Sabe, eu tenho cada vez mais refletido a respeito da minha paternidade. Eu sei o quanto eu preciso melhorar, mas uma coisa eu tenho feito quase toda noite. Eu deito com o Theo e a Eliana, vou botar eles na cama, vou orar e eu falo assim: filho, deixa eu falar um negócio para você. Você vai ser um grande homem de Deus.
eu acredito na tua história, acredito no que Deus vai fazer através da tua vida. Filha, eu sei que você é muito amável, e a Helena é muito amável, eu sei que você emocionalmente chora, e ela é lindo assim, mas as suas lágrimas não vão ser por falta de identidade, vão curar pessoas, porque você é apaixonada por pessoas, você vai ser uma grande pastora. Gente, a gente forma caráter dos nossos filhos no olho, galera. É olho no olho. A mesa é tirada, e depois da mesa é tirada, a gente vai para onde hoje? Qual é o centro? Hoje não, na geração passada, qual era o centro da nossa sala? Antigamente era mesa de jantar. Depois, na época dos nossos na minha época, o centro da sala é o que, gente, agora? Era o que? A televisão. Mas na televisão era ruim, porque a gente não estava olhando mais um para o outro, estava olhando para frente, mas pelo menos o outro estava do lado. Na época dos nossos filhos agora, qual é o centro hoje? É o celular. Tirou todo mundo da jogada. A gente é refém de um burro de carga chamado celular. Nosso filho tem acesso a tudo ali, e tu também. Vocês não percebem que o diabo vem numa estratégia de esfriamento de relações? E com esfriamento de relações tão íntimas, chamado família, onde a nossa identidade é construída, o que nós temos a partir daí é gente vulnerável, que é mente totalmente transformada e dominada pelo diabo, e a gente nem se apercebe mais. Está lá, até sabe, mas não toma jeito, sabe? A maior bênção que nós temos, que Deus nos deu, uma família que se ama, e família dá trabalho para construir. Então chega no trabalho, tu está morto, eu vou jogar bola. Ontem, gente, eu fui fazer um curso essa semana, 3 dias, eu fiquei fora. Cara, era um curso pesadíssimo. Cheguei sábado, no final do curso, acabou 8 horas da manhã, a gente virou a noite. Eu cheguei em casa 9 da manhã do sábado, fui dormir até a tarde, e depois eu acordei, eu tinha que fazer essa mensagem, mas eu estava 3 dias sem estar em casa. Eu acordei, o Theo me acordou, e a Helena falou: pai, vamos jogar bola? Eu não podia, eu sabia que eu tinha que fazer mensagem para hoje. Eu falei: filho, vamos só um pouquinho. Eu joguei uma partidinha rápida. Aí a mãe chegou, que ela foi pregar num lugar, e levou eles para o shopping, para tomar um sorvete. Galera, dá trabalho, mas não se forma uma identidade de filhos, não se forma uma identidade comunitária, se a gente não olhar no olho e dedicar tempo para o outro. Não existe coisa mais legal do que ter uma família feliz. Deus falou: não é bom que seja um homem, esteja só. E Ele fez para a gente um presente. Esse presente é um lar, um casamento, uma família. Galera, no final das contas, no final da vida, só quem vai ficar são eles. Tem jeito não. E se a gente não construir laços, o que vai ficar, sabe o que é para você? Asilo. É o que seus filhos vão fazer. Mas a desgraça está entrando porque tem um vazio dentro de nós, que é tão grande, que sabe o que acontece? O vinho acaba, a alegria vai embora. E é isso que aconteceu nesse casamento, sabe? Acabou o vinho, acabou a alegria. Mas Jesus chega na festa e vê aquela bagunça e pergunta: o que está acontecendo? Aí falam para ele: o vinho acabou, a alegria acabou, sabe? E aí que a primeiro princípio aparece. Aquele povo precisava de talhas e água, e aquelas talhas eram sujas. Por quê? Porque limpava o pé das pessoas. E quando Jesus chega para aquela família e fala assim: acabou a alegria, tudo bem, vai lá naquilo que vocês puderam produzir até o momento, naquela água suja. E a única coisa que eu peço para você é: dá isso que é sujo para mim, isso que vocês puderam produzir até o momento. Porque não tem jeito, na festa do nosso casamento, a gente dá vinho até onde dá, mas o nosso vinho acaba. E aí ele fala: eu não quero pegar do teu vinho e fazer outro, não. Eu quero pegar do teu pé sujo, da sua corpo sujo, daquilo que vocês conseguiram produzir para o casamento, que a história entregou para vocês. Sabe o que a história entregou para a gente? Talvez para muitos aqui a história tenha entregado pais que não se amavam. Como é que você vai amar se você não aprendeu a amar?
Marido que traía pai, que traía mãe, mãe que traía o pai, como é que você vai ser fiel? Filhos que não honraram os pais, como é que você vai querer ensinar os seus filhos a honrar vocês? O vinho que nós podemos produzir na nossa família, ele tem prazo de validade para acabar e não é da melhor qualidade, mas não importa, desde que Jesus esteja na festa. Ele fala: me traga o que você tem de sujo aí, só traz. Ele é o responsável de transformar aquilo que nós podemos produzir, que é falho, incompleto, sujo, mas na mão dele pode ser transformado em alegria plena e transformação. Então a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês nessa minha breve palavra é que esse texto nos ensina, e é bem óbvio, Jesus pode e Ele quer reverter o quadro de uma família triste, o quadro de uma família quebrada. Ele pode devolver a alegria à sua casa, e Ele quer te devolver essa vida hoje. O que mais nós aprendemos com esse texto? Em segundo lugar, nós aprendemos que eles obedeceram a Jesus. Não adianta a gente entender que Jesus está na festa e que Ele pode devolver a alegria, mas se a gente não fizer o que Ele mandar, não tem jeito. A mãe de Jesus chegou para Jesus e falou: filho, o vinho acabou. Jesus virou para a mãe e falou assim: mãe, manda eles trazerem as talhas com água. Se eles não trouxessem, não teria bênção. Se eles não trouxessem, não teria transformação de água em vinho. Se eles não trouxessem a alegria, não voltaria àquela família. Sabe, muitos querem as bênçãos de Jesus, mas sem o compromisso com Cristo, sem aliança com Ele, sem o senhorio. Ele nunca vai ser o salvador de alguém sem antes ser Senhor. Preste atenção nisso, isso é um princípio. Ninguém recebe Jesus como salvador da vida. A gente recebe Ele como Senhor, e a partir daí Ele se transforma em salvador. Romanos 10, de 9 a 10. Pois se confessares com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crês no seu coração, você não é salvador. Sabe por quê? O senhorio traz salvação. Não adianta a gente reconhecê-lo como salvador se Ele antes não for Senhor. Ou seja, não adianta pensar que Cristo estar na festa é suficiente desde que a gente consiga obedecê-lo. Nós somos servos, Ele é o Senhor. Se é para pegar aquilo que está sujo e colocar diante de ti para que você transforme em alegria, eu farei. Eu farei. O princípio aqui é: obediência atrai o milagre de Deus. Obediência atrai o favor de Deus. Ainda que as provas não venham, ainda que a coisa seja difícil. A história de Jó está aí para comprovar isso. Jó, ele era obediente ao Senhor, e ele obedeceu até quando o diabo tentou acabar com a vida dele. Mas Jó foi obediente, não negou, e o diabo foi lá, tentou machucá-lo. O diabo foi lá e provou Jó, mas Deus estava só esperando a fidelidade dele. Sabe por quê? Porque Jó, depois da sua fidelidade, recebeu 4 vezes mais o que ele tinha. Nós estamos falando sobre um princípio: obediência atrai o favor de Deus. Eu quero falar para você aqui hoje que só tem encontrado na sua família talas sujas, metretas sujas, bacias sujas. A festa parece que está rolando, está todo mundo lá, a rotina de um casamento está acontecendo. Nós saímos no final de semana para comer, nós levamos nossos filhos no colégio, nós vamos trabalhar, nós botamos dinheiro em casa, nós almoçamos juntos de vez em quando, nós fazemos, mas a alegria, o vinho já foi embora. Gente, de vez em quando o vinho acaba, tudo bem, mas se Jesus está no lar, Ele transforma aquilo sujo que a gente tem na mão dele, se transforma em alegria plena. A palavra do Senhor para alguns aqui essa noite é: persevere no Senhor em obediência. Deus honra a obediência. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1 versículo 2: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, e não apenas ouvintes. Pessoal, a fé sem obediência, a fé é morta. E o texto continua dizendo: também a fé por si só, se não é acompanhada por obediência, por obras, que a obediência à palavra, está morta. Ah, eu creio nele sim. Talvez você fala: eu creio nele sim, mas eu não vou buscar água não. Eu creio nele sim, mas
Eu ir para a igreja todo domingo? De jeito nenhum. Meu irmão, vir para a igreja não te traz salvação, mas vir para a igreja te traz rotina em torno de Cristo, que muda a nossa configuração de vida. Igreja salva? Não salva. Mas na igreja eu tive meus melhores amigos, que meus pais me trouxeram caxiasmente, nem existe essa palavra, né? Caxiasmente, para a igreja. Caxias. Minha mãe tirava onda nesse negócio. Fazia chuva, fazia sol, me trazia para a igreja. Sabe que elas foram me criando? Rotina. Se apaixonando pelo Senhor, gostando da resenha. Daí sabe o que acontecia? O culto acabava. É uma coisa que me deixa triste aqui na igreja, de vez em quando, com algumas pessoas. Meu irmão, quando o culto acaba, você tem que juntar um ou dois da tua cela e ir para um podrão. Vai para um podrão. A gente precisa resenhar, bater papo, amar, sorrir. Meu irmão, isso configura a gente. A rotina configura as nossas vontades. Ou você pensa que você gosta Quantos gostam aqui de beterraba? Você acha que você gosta porque você provou a primeira vez e falou assim: que delícia beterraba, meu Deus. Óbvio que não. Óbvio que não. O nome disso é bom. Meus pais me ensinaram e a rotina fez eu gostar. Como o nosso paladar vai mudando, né? Por causa da rotina, é a mesma coisa. O apóstolo Paulo fala que se fosse deixar para a gente fazer o que a gente quer, a gente morre. As coisas que eu quero fazer eu não faço, as que eu não quero fazer eu faço. Porque o nosso corpo, as nossas decisões por si só nos levam para o mal. Adulto não faz o que gosta, faz o que tem que ser feito. E quando a gente faz o que tem que ser feito, não faz porque não gosta não. No início até pode ser, mas depois aquilo vai mudando dentro da gente. E a gente passa a gostar do que é bom, do que é puro, do que é íntegro, do que é saudável. Então, nós estamos diante aqui de obediência. Nós estamos aqui diante de independente das circunstâncias, perseverar. Tem gente que fala assim: eu creio, mas não vou ter aquela conversa séria não. Eu creio nele, mas não vou parar de fazer isso ou parar de fazer aquilo. O ponto é, não existe transformação, não existe mudança de fato na nossa casa, não existe alegria plena na nossa família, se não obedecermos a Deus, mesmo que isso aparentemente venha nos custar algo. A terceira coisa é entendermos a essência desse milagre. E qual é a essência desse milagre de que o vinho acabou? Por trás dessa história, eles reconheceram algo. Presta atenção, já vou chegar no ponto de aplicar. Por trás da essência dessa história, eles reconheceram algo. Algo está faltando na minha casa. Algo está faltando naquela casa. Sabe qual é o maior problema da alegria não voltar para alguns cenários aqui, para alguns lares aqui? É porque a gente até entende que existe problema, mas não reconhece. Gente, não existe cura sem que a gente se veja doente. Aqueles caras olharam ao redor e viram que a alegria tinha acabado. E eles falaram assim: tem algo faltando. Tem algo faltando na minha casa. Sabe, gente, Jesus sempre opera milagres quando há reconhecimento de que algo está faltando. Você sabia disso? Você sabia que se você não reconhece o que precisa, você não recebe? Vocês lembram do cego de Bartimeu, o cego Bartimeu? Jesus foi passando por Jericó e o cego gritava: Jesus, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Até que ele chama a atenção de Jesus, Jesus para e fala: manda trazer o cego. E o cego chega lá, e quando o cego chega, Jesus faz uma pergunta para ele. Uma pergunta que parecia óbvia, retórica, mas não, trazia consigo algo importante para mim e para você. Jesus olhou para o cego e falou assim para ele: o que você quer que eu faça contigo? O que queres que eu te faça? Parece óbvio. Eu quero ver. Mas sabe que muita gente está cego e vai a Jesus e pede outra coisa. Eu quero ver. Jesus, faltou alegria no meu lar. Sabe por quê? Porque encarar a verdade muitas vezes dói. Jesus, eu estou viciado em celular. Jesus, eu não estou dando atenção mais para minha família, porque eu prefiro a dopamina barata. É uma lei de Deus, gente. Quando a gente reconhece o que a gente precisa e vai a Jesus, a gente recebe o que Ele tem para a gente. Deus responde a súplica.
Deus responde ao necessitado, não à necessidade. Porque o necessitado olha a necessidade e se enxerga como alguém que precisa. Deus responde àquele que dobra o seu joelho e clama: por favor, Deus, eu preciso. Por quê? Porque está faltando. Está faltando algo. Tem muita gente aqui que precisa olhar para a sua família e ser humilde o suficiente para dizer: acabou. Acabou o vinho. Acabou a alegria. Está faltando. Tem algo disfuncional. Tem algo disfuncional. Está faltando. Não era assim que deveria ser. Está faltando algo. Meu filho não devia ser desse jeito. Está faltando algo. Minha filha está indo para lugares que não poderia estar indo. Está faltando algo. Não é assim que meu marido deveria ser. Está faltando. Não é assim que a minha esposa devia agir. Está faltando algo. Não era assim que eu sonhava ter uma família. Está faltando. Está faltando algo. Não é assim que o meu casamento devia estar. Não é assim. Algo está fora do lugar. Algo está fora do lugar. Esse não é o propósito de Deus. Está faltando algo. Está faltando algo. Está faltando algo. Sabe? Mas o problema é que dizer que está faltando algo requer de nós um novo passo. Ir a Jesus e escutar dele. Você vai ter que ir lá e pegar aquele negócio lá. O problema é que dá trabalho ir em direção à cura. A gente pensa que o tempo resolve. Mas tem uma hora que a gente tem que chegar em Jesus e falar: acabou o vinho, acabou a alegria. E Jesus vai falar: se acabou a alegria, eu posso restaurar, mas eu preciso de um negócio para você. Sabe as águas que vocês produziram, estão sujas, porque vocês fizeram tudo errado? Vai lá, que eu vou usar aquilo como matéria-prima, para trazer vinho novo sobre a sua família. Está faltando. Está faltando algo. Portanto, hoje eu pergunto para você: o que está faltando? O que está faltando na sua casa? O que está faltando na sua família? Qual é a maior necessidade da sua família hoje? Será que está faltando amor? Será que está faltando mesa? Será que está faltando perdão? Será que está faltando humildade? A culpa é dela. A culpa é dele. A culpa é dos nossos pais. Eu nunca tive amor. Meu irmão, não importa o que a vida fez com você. O que importa é o que você faz com o que a vida fez de você. Enquanto você terceirizar, quando você jogar para o outro, quando você jogar para a história, você não vai resolver o problema do vinho. Vai continuar faltando. Vai faltar até morrer. Será que não está faltando para você uma identidade cristã na família? Será que não está faltando na sua casa paz? Sabe, a maioria das famílias hoje, elas diriam assim: eu daria um braço, daria meu rim, para que a paz pudesse voltar a reinar em casa. Gente, eu tenho certeza disso que eu estou falando. Para muita gente aqui hoje está faltando paz. Eu vejo isso toda hora nos gabinetes. A maioria dos gabinetes que eu recebo é sobre família. E sempre é: nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, nós não sabemos o que fazer. Nós brigamos mutuamente, os nossos filhos estão revoltados. Guerra, 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 tem uma confusão. Você vai nos psicólogos, é a mesma coisa. Está faltando paz. Como hastear a bandeira da paz em casa? Como hastear a bandeira de casa em casa? Da paz em casa? Tem uma confusão de identidade. Ninguém sabe o que é mais. Se eu sou pai, se eu sou filho, se eu sou mãe, se eu sou filha, se eu sou homem, se eu sou mulher. Os papéis, tudo está invertido. Está faltando, gente. Mas isso tudo é porque no fundo, está faltando Deus. No fundo. A maior necessidade das nossas famílias é que Deus foi embora da nossa casa e Ele foi trocado pelos deuses dessa geração. O Deus dinheiro, o Deus pornografia, o Deus prazer, o Deus divertimento,
o Deus egoísmo, o Deus correria, o Deus competição, e eu diria para vocês, o Deus mais Deus hoje que eu poderia ver dentro da família, o Deus sucesso. O Deus sucesso. Eu sou bem sucedido, eu não tenho tempo mais a Deus. Eu sou bem sucedido e eu já trago sustento para essa casa, então já faço o meu papel. Eu sou bem sucedido, eu nem acredito mais nesse negócio. A tecnologia substituiu Deus, sabe? A casa de praia que a gente tanto orou e pediu aqui para Deus dar uma condição, agora substitui Deus, a relação com a igreja. Se a igreja não é mais prioridade, sentar à mesa, olhar no olho, num para o outro, ver verdade, ver mentira, isso tudo não é mais prioridade. Está faltando, está faltando. E é questão de tempo para que tudo naufrague, e é uma questão de tempo para tudo começar a dar errado, porque está faltando, está faltando, está faltando Deus. Em último lugar, pedir o pessoal do louvor já subir. O que a gente aprende nessa história? A gente aprende que com Jesus, o fim pode ser melhor que o começo. O fim pode ser melhor que o começo. A gente aprende que com Cristo, mesmo que o vinho tenha acabado, Ele ainda pode transformar o que não tem gosto, o que está sujo, em algo muito melhor do que tinha antes, no começo da festa, no começo do nosso casamento. Filho, o vinho acabou. Maria chegou a Jesus. Jesus pergunta só para eles: mãe, o que eles têm aí? Já sei. Pede para a água suja que eles produziram, pede para aquela pouca alegria que eles pensavam que tinham, se limpando, tentando ajustar, dar conta da família, dar conta do casamento, pede para aquilo, para ele trazer para mim. Quando Jesus pega aquelas metretas sujas com água dentro, com o que a gente podia ter produzido de alegria e de vida, Jesus olha para o pai, pede ao pai, e só fala para sua mãe: agora vá apresentar o dono da festa. O dono da festa pega, bebe e fala: como que vocês deixaram a alegria maior para o final? Pode servir, esse aqui é a melhor alegria que eu já experimentei. Tem um celular aí que tocou, né? Não é para você não, para você atender não. Gente, com Jesus, o fim pode ser melhor que o começo. Puxa vida, todo mundo dá o melhor vinho para o começo, e você deixou o melhor vinho para o final, o vinho bom no final. Jesus sempre oferece o melhor vinho no final. E é nítido, gente, ver uma família que se encontrou com o vinho novo de Jesus, e não seja dividida entre antes e depois dela. Você consegue dividir a alegria plena quando Jesus entrou na sua família em antes e depois? Toda a história é marcada, que tem um encontro com Cristo, é marcada em antes e depois dele. Pedro estava pescando, não pegou nada. Num determinado momento Jesus chega na vida, e quando Jesus chega na pesca, Jesus fala: joga a rede para o outro lado. E ele jogou a rede para o outro lado, e quando jogou, eles pegaram tantos peixes que não podiam nem puxar. Resultado, uma pesca maravilhosa, sabe? Deixa eu falar para vocês, gente, sem Jesus, a pesca não pega nem lambari. Sem Jesus a colheita é pequena, a alegria é pequena, o amor é pequeno, o prazer é pequeno, o prazer sexual é pequeno. Meu irmão, tu quer arrebentar na cama com a tua esposa? Filhos, fechem os ouvidos. Traz Jesus para o centro. Sabe por que eu vou falar isso, gente? Porque os maiores amantes são os cristãos. Porque fecham a sua porta do quarto num ambiente de santidade, num ambiente de pureza. Não tem culpa por trás, porque só sou eu e ela, eu e o meu amor. Não tem laço de alma no meio, não tem prostituta deixada na zona, não tem contatinho, palavrinha no WhatsApp com outra pessoa, não tem medo de ser pego. Com Jesus Ele tem o melhor para nós. O temor vai embora, a culpa vai embora, a insegurança desaparece, as feridas são curadas, as prisões são abertas, o passado é apagado, e a esperança, o amor, a confiança, a leveza, a parceria, a mesa voltam a aparecer na vida da gente. Alegria! E eu chego no final,
o apelo central desse texto é um só: não importa se o vinho que você tentou produzir na tua casa acabou. Hoje, convide Jesus para entrar na sua casa e ser o seu convidado de honra. Jesus foi convidado para aquele casamento, e eu fico pensando: e se Jesus não estivesse lá, gente? E se ele não estivesse lá? O vinho acabaria, a alegria acabaria, a vergonha chegaria, a festa acabaria, a família acabaria. Mas havia uma diferença: não é se o vinho que a gente produz acaba ou não, porque ele vai acabar. Tem tudo para acabar, gente. Casamento tem tudo para dar errado. Duas criações diferentes, duas vontades diferentes, filhos depois com outra cosmovisão, com outra forma de ver, tudo dá errado. Mas Jesus estando lá, quando Jesus está lá naquela casa, sabe, a coisa pode ser transformada em vida mais ou menos, que acaba a alegria, numa alegria que nunca mais acaba. Talvez esse seja o problema de muita família. Jesus não está na casa inteira, Jesus até está na sala, mas não está na cozinha. Jesus está na sala, sabe aonde? Na Bíblia aberta, no Salmo 91, para ter proteção, mas não está nas conversas de casa. Jesus talvez esteja na parede das casas, mas com certeza Jesus não está na pornografia do teu celular. Jesus talvez está no quadro bonito que fala sobre o Evangelho com dizeres maravilhosos, mas não está nas suas traições, nas conversas de WhatsApp. Deixa eu falar um negócio para você, gente. Famílias presentes, Jesus não aceita dividir sua glória com ninguém. Ou ele tem tudo ou ele tem nada. Ou ele tem tudo de nós, ele não tem nada de nós. Então sabe, a nossa casa pode ter móveis caros, mas ainda ser pobre da presença de Deus. Ela pode ter comida na mesa, mas ter fome na alma. A sua alma está com fome, a sua casa está em guerra. A nossa casa pode ter paredes bonitas, mas ter corações em ruínas. Mas quando Jesus entra na casa, até aquilo que acabou pode encontrar um novo começo nele. Então eu quero perguntar, não apenas você conhece Jesus hoje, não, eu quero perguntar diferente: Jesus conhece a sua família? Jesus é o convidado de honra, ele participa das decisões, ele é honrado no seu casamento. Seus filhos sabem que Jesus mora na casa. No nome de Jesus eu falo algo para você hoje: convide Jesus. Entrega a casa inteira, porque quando Jesus está presente, até quando o vinho acaba, a história ainda não terminou. E aí eu preciso te perguntar: o que está faltando na tua casa? O que está faltando na sua casa? Eu falo no nome de Jesus hoje para você: convide Jesus para a sua família. Convide Jesus para a sua família. Quando Jesus é o centro da festa, mesmo que o vinho acabe, mesmo com a alegria que a gente possa produzir, mesmo que isso aconteça, a gente vai a Ele, e Ele pega aquilo que nós oferecemos a Ele, que é sujo, que é o que a gente pode produzir, e Ele transforma em vinho novo, alegria plena e vida plena, que a gente só encontra no Deus que provê toda a alegria. Você quer um milagre na sua família? Então já convide Jesus hoje. E eu sei que eu falo hoje aqui movido pelo Espírito Santo, que hoje vai ter transformação nessa casa, que hoje vai ter mudança de vida nessa casa. E muitas famílias hoje aqui vão sair daqui restauradas, decidindo. Talvez você esteja sendo levado pela correria, você está sendo levado pelos valores desse mundo, você está tirando Deus da sua casa, você cada dia menos consagrado, cada dia menos frequente, cada dia menos radical. Mas sabe por quê? Nós precisamos ouvir a palavra hoje. É porque nós precisamos lembrar de Josué, no final do seu livro. E a minha oração é que essa palavra de Josué seja a sua palavra hoje. Quando ele chamou o povo de Israel, falou assim: olha gente, eu estou vendo que vocês estão guardando a aliança bem menos, vocês estão deixando a aliança com Deus de lado. Eu não sei o que vocês vão fazer. E Josué e sua família e o povo todo aqui, e ele olhou para eles e falou assim: ó, decidam se vocês vão servir a Deus ou aos deuses dessa terra. Mas eu já decidi com a minha família: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que está faltando na tua casa? O que está faltando? Convida Jesus para entrar na sua casa hoje. Ele ama fazer milagre,
e trazer de volta a alegria. Ele ama fazer milagre e trazer de volta o vinho. Sabe, gente, ultimamente nos casamentos a gente tem tido uma entrada diferente. Geralmente a gente gosta, a coisa que mais as pessoas gostam é quando a noiva entra, né? A noiva entra toda bonita, a marcha nupcial começa a tocar. Depois que a marcha nupcial toca, todo mundo chora porque ela está entrando, a noiva toda bonita. Tem outros que gostam do momento dos votos no casamento, e que um fala coisas lindas para o outro e o outro devolve com coisas lindas. Mas eu particularmente acho que a coisa mais emocionante de um casamento está logo no início do casamento de alguns casamentos. Os padrinhos já entraram, e depois dos padrinhos é o momento dos noivos entrarem. Mas antes dos noivos entrarem, representando a nova família, entra um pagenzinho, geralmente com um convitinho assim, ó. E eu me emociono muito quando vejo. Geralmente está dizendo isso aqui, ó: Jesus, nosso convidado de honra. E ele vai entrando assim, ó. Eu olho para aquilo e falo assim: meu Deus, que poder espiritual absurdo que esse negócio traz. Mas aí eu preciso te perguntar: tem muita família hoje aqui que precisa voltar o dia do seu casamento e recomeçar. Bota o Senhor na frente. Jesus, nosso convidado de honra. Jesus, nosso convidado de honra. O que está faltando na sua casa? E agora eu quero aplicar. Hoje Jesus te trouxe aqui apenas para te dizer: deixa eu tomar conta de tudo. Deixa. Me chama para ser o convidado de honra do seu lar. Vou pedir para que todas as famílias, todos fiquem de pé nesse momento. Se você está com a sua família aqui, marido com esposa, filhos juntos, eu queria que as famílias estivessem juntas nesse momento. Eu vou pedir para que nesse momento a gente faça um ato para toda a família. E é para toda a família. É para pais, é para maridos, é para filhos. Todos vão tomar essa ação agora. Eu quero que nesse momento você feche seus olhos. Todos fechem seus olhos. Eu quero pedir para que os maridos e as esposas, mesmo que você esteja sozinho aqui, não tem problema, você lembre do dia do seu casamento. Lembra? Você consegue se transportar lá? Você consegue lembrar da casa arrumada? Talvez esse tenha sido o seu casamento. A casa arrumada, você vestido de noiva, você vestido com um terno bonitão, os seus amigos em volta, a marcha nupcial tocando, uma festa acontecendo, um líder religioso consagrando aquela união. Talvez o teu tenha sido diferente. O teu foi num cartório, não tem problema. Lá você fez juras de amor para o seu cônjuge, e você estava sonhando em sair dali e construir uma família. Talvez o seu nem no cartório foi numa casa, mas foi um momento que você selou uma aliança, sabe? Ali foi feita a cerimônia. Eu quero que você vá para esse lugar. Você consegue ver? Agora abre os seus olhos, olhe para mim. Hoje eu quero que a gente volte nesse dia. E eu quero que vocês entendam no Senhor que hoje Jesus está dando uma segunda chance para você. Hoje Jesus está dando uma segunda chance para você. Nós vamos fazer nosso casamento hoje aqui de novo. Sabe? Hoje eu quero que você entenda que Deus está te dando essa chance de renovar os votos na sua família. Pense que hoje Deus está dando uma oportunidade de revelar aquele dia tão memorável, mas agora com seus filhos juntos com você. Hoje é o dia do seu casamento de novo. Mas Jesus quer renovar a aliança com a sua família hoje. E Jesus está fazendo um convite hoje. Deixa eu ser o seu convidado de honra. Sejam bem-vindos ao casamento de vocês. Renan, liga para mim por favor aí. Liga para mim, Renan. Cadê Renan? Ah lá. Aquele é o seu pajem. E o teu casamento vai começar agora. Jesus, o nosso convidado de honra.
pensa que à medida que o casamento começar, você vai ser responsável, você vai fazer algo espiritual diante de Deus. Você vai dizer, acompanhando essa procissão do casamento, dizer assim: Jesus, você hoje é o meu convidado de honra. Volta a ser o centro da minha casa, volta a ser o centro da minha família. Sabe o que eu queria agora? Que você, marido, fosse o responsável em puxar a sua família. À medida que o casamento comece, e aí Jesus vai ser entronizado nesse lugar como convidado de honra. À medida, marido, puxa a tua família e fala assim, ó: hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se não for o caso de ser você, esposa, faça isso. Isso aqui não é só para a família que está reunida aqui não. Se você é só o representante da sua família, mas hoje você quer colocar Cristo de novo no centro da sua família, no centro da sua casa, hoje é o ato profético mais importante da história da sua família. Jesus, o Senhor está no centro. Restaura todo o vinho que acabou, restaura toda a alegria que foi embora, restaura, Senhor, tudo aquilo que ficou de guerra, de inimizade. Hoje nós quebramos. Seja o centro da nossa família. Como nós vamos fazer? Meu filho Theo, trazendo Jesus, ele vai passar pelos corredores. E se você entende que a sua família tem que ser levada aos pés de Cristo, eu quero que você reconsagre Cristo como centro e convidado de honra. À medida que nós cantamos, Jesus eu quero, vem filho, declarar seu nome. Pode vir, filho, devagarzinho. Sobre toda alma em depressão. Liga os microfones para mim, por favor. Existe paz em tua presença. Você pode cantar isso? Faça isso. Já clame Jesus nesse lugar, na sua família. Isso. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre essa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo Jesus. Isso, pode vir acompanhando. Pode vir um pouquinho mais rápido, meu filho. Diga. Seu nome é cura, é poderoso. Seu nome é vida. Maridos e esposas, peguem sua família e venham dizendo: Cristo, você é o meu primeiro convidado. Diga. Vem incendiar. Declaro, vamos cantar, diga. Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer
fazer diferente hoje. Eu quero que nesse momento os pais peguem os seus filhos. E nesse momento eu quero que os pais nesse momento orem pelos seus filhos. E eu queria, olha aqui, presta atenção aqui comigo. Presta atenção no que vocês vão falar. Porque o que vocês falarem agora vai ficar marcado eternamente na vida dos seus filhos. Vocês estão construindo memórias. Profetizem bênção, profetizem vida sobre a vida deles. Nós vamos fazer isso nesse momento. E à medida que a gente fizer, ora de olho aberto. Filhos, orem de olho aberto. Pais, orem de olho aberto nesse momento. Se vocês não estão com os filhos de vocês aqui, é momento de orar pelos filhos. Nesse momento orem. Quem está ainda no banco, ore nesse momento. Vamos fazer isso, vamos profetizar nesse momento. Cura sobre a nossa casa, colocando Cristo no centro. Sobre seus filhos agora. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Aqui, vocês estão entendendo o que nós estamos fazendo aqui hoje? Tem uma densidade espiritual muito grande. Nós estamos convidando Cristo como nosso convidado de honra. Então hoje o que nós estamos quebrando aqui é a maldição da falta de comunicação em casa. Hoje o que nós estamos quebrando aqui é a traição nas redes sociais. Hoje o que nós estamos quebrando aqui é a pornografia escondida. Hoje o que nós estamos quebrando aqui são filhos que se trancam no quarto e não tem relação dentro de casa. Hoje o que nós estamos quebrando aqui, o que nós estamos falando é que nós vamos lutar. Eu não sei quanto a vocês, mas vamos falar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Vamos falar isso de novo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos terminar essa noite orando pelos nossos pais. Então o que eu queria que a gente fizesse agora? Filhos que estão aqui,
Se você não está com seu filho aqui, mas está com a tua esposa aqui, esposa, ore pelo seu marido agora. Se você é filho e não tem o seu pai aqui, ore pelo seu pai nesse momento. Se você já tem o seu pai que partiu, ore por alguém que tem essa representação de autoridade na sua vida nesse momento. Nós vamos abençoar cada pai aqui nessa noite. Pais, olhem para mim, pais, olhem para mim. A responsabilidade espiritual de manter a sua casa com Cristo como primeiro convidado é sua. 95% dos pais que se posicionaram no Evangelho, 95% da família se posiciona junto, serve ao Senhor junto. Quando a mulher faz isso e o marido não faz, 63% cai o percentual. O que isso quer dizer? Homens, não terceirizem a condução espiritual do seu lar. Não terceirizem. O Senhor te deu essa responsabilidade. É responsabilidade sua chamar para oração. É responsabilidade sua ler o texto bíblico. É responsabilidade sua chamar para a mesa. É responsabilidade sua. Meu irmão, é responsabilidade sua. Ah, mas eu boto comida em casa. O Senhor vai prover. Ganhe menos dinheiro, mas não perca a sua família. Filhos, vamos orar pelos nossos pais agora. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vem cá, família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Da família e teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás e diante do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, sua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é contigo. Mas deixa eu falar, você que está aqui essa manhã hoje, que quer começar uma nova vida com Jesus, colocando Jesus no centro, esse é o seu caso? Sabe o que eu vou te pedir? Você levante sua mão, dizendo: Jesus, eu estou te colocando no centro hoje da minha vida. Deus te abençoe, meu filho. Mais alguém aqui, colocando Jesus no centro hoje, da sua casa da sua vida. Tem alguém aqui afastado do Evangelho?
hoje que está voltando para os caminhos de Jesus? Levante sua mão, onde você estiver. Tem alguém que é afastado? Então sabe o que eu vou pedir? Eu vou pedir para os pais, para esses pais abraçarem o seu filho agora aqui. Isso, Marcelão, abraça seu filho nesse momento, assim como a sua esposa. Nós vamos orar. Nós vamos orar terminando. Estenda sua mão para cá. Vamos orar. Senhor Jesus, nós dedicamos cada família a Ti, cada pai a Ti. E hoje nós falamos única e exclusivamente, uma coisa só nós falamos: o Senhor é o nosso convidado de honra. Senhor, na nossa casa pode faltar tudo, mas que não falte a Sua presença. Seja o centro. Eu te peço por cada família aqui representada, que haja mudança, que haja transformação. Senhor, no nome de Jesus, restabelece, restaura, Senhor, o vinho que acabou, que a alegria plena possa voltar a existir. Senhor, nós dedicamos a Tua casa, a nossa casa a Ti. Senhor, por favor, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a não tirarmos o Seu lugar na mesa, o Seu lugar no centro. Nós somos Teus, a nossa família é Sua. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém.